Hoje vamos falar a história sobre uma mulher que foi obrigada pelo seu marido a trazer um amante, mas não esperava que ele fosse a pessoa mais importante de todo o império. Em uma certa noite muito misteriosa, uma mulher estava indo encapuzada e totalmente disfarçada para um lugar chamado Dolores, que tinha uma placa muito estranha com o coração em seu nome, dando a entender que era um lugar muito especial para amantes se encontrarem. E bem na frente dessa casa chamada Dolores, um cara estava muito feliz por ter recebido um pequeno pacote de uma mulher que estava disfarçada com cabelos brancos. Ele estava muito feliz por conta que recebeu uma enorme quantia de dinheiro, e a mulher que estava disfarçada perguntou se com esse dinheiro, ela poderia ter exclusividade sobre aquele gigolô. E vendo pela quantidade de dinheiro que aquela mulher entregou para o homem, ela parecia estar muito interessada naquela pessoa chamada de gigolô, e graças àquela sacola de dinheiro, o homem deixou ela entrar livremente, falando que ela teria totalmente exclusividade sobre o homem, confirmando que ela vai ter tudo o que precisa, e espera que ela se divirta bastante, indicando o caminho que ela poderia entrar naquela casa. E a mulher encapuzada estava passando por um enorme corredor, falando que ele disse que este era o fim do lugar que ela deveria ir, e enquanto ele estava passando, o seu rosto foi finalmente revelado com cabelos brancos e olhos roxos. E aquela mulher era nossa protagonista, parecia estar muito envergonhado de ter entrado naquele lugar, ouvindo diversos gemidos ao redor dos quartos em que ela passava. Tentando esquecer daqueles sons que incomodam, ela fechou seus olhos e se concentrou em outra coisa. Enquanto ela estava andando no meio daquele corredor, algumas palavras que ela ouviu em seu passado, perguntando por que a Luísa estava procurando um gigolô, falando que essa é a única coisa que ela seria boa algum dia. Isso fez a mulher ficar tão irritada, que ela cerrou os punhos indo diretamente numa sala especial. Chegando lá, ela agarrou os panos que estavam sendo usados como porta e abriu o lugar de uma só vez, revelando um casal que estava ocupado lá dentro, uma mulher de cabelos vermelhos e roupas verdes, e um homem mascarado esperando por ela, e a mulher que está lá dentro começou a gritar perguntando o que ele estava fazendo e quem era essa garota. Até que de repente um belo homem aparece com olhos vermelhos e cabelos negros, usando uma máscara para esconder-se identidade, falando que ela finalmente chegou, como se já estivesse esperando por ela, e que ela estava atrasada, e a protagonista então, tirando completamente seu disfarce, falou que veio porque disseram para ela que ele era o melhor gigolô todo o país. Pensando em sua mente, queria se adaptar à visão de casamento do seu marido, que se chamava Layard, como se fosse seu marido que estava pedindo para ela conseguir um novo amante. Até que então vemos algum tempo no passado, a protagonista se lembrando como que tudo isso aconteceu, falando que não era a intenção dela fazer tudo isso que estava agora desde o início. E olhando no seu passado, ela se lembra de menor emoção em que morava, enquanto estava se arrumando, e a sua empregada falando que aquele vestido combinava muito com ela, que era o vestido rosa com laranja combinando com as cores do pôr do sol. E a protagonista perguntou se o seu marido Layard vai gostar desse novo vestido que ele está usando, e a empregada confirmou falando que ele é lindo e que vai amar. Até que de repente a protagonista ouviu o som de cavalos se aproximando da mansão, e abriu um enorme sorriso sabendo que era o seu marido chegando em casa, e por conta disso ela já começou a gritar o nome dele, descendo as escadas correndo com um grande risco de cair, e por conta disso a sua empregada ficou muito preocupada de que ela pudesse cair, falando para ela esperar por ela. Até que a protagonista chegou na frente da mansão, onde ela conseguiu encontrar o seu marido descendo da carruagem, acompanhada de diversas empregadas. E quando ela chegou bem na frente do seu marido, disse que tem sentido a falta dele, perguntando se estava tudo bem no território que ele visitou. Até que de repente é conhecido o rosto do seu marido Layard. Ele era um homem alto com cabelos loiros totalmente lisos, e olhos azuis da cor do céu. E a protagonista falou que logo depois do seu casamento, o seu marido havia retornado após vários meses em outro território. Até que de repente algo muito inesperado aconteceu, que acabou desmanchando completamente toda a alegria da protagonista de ver o seu marido, porque ele havia falado para sua mulher dar oi para uma nova pessoa, e o seu marido havia apresentado uma mulher que estava bem ao seu lado, falando que seria a nova empregada. Ela era uma mulher muito bonita de cabelos longos e cinzas, e seus olhos eram da cor da terra, e ela se apresentou de uma maneira muito modesta, como se fosse uma camponesa. Até que então a protagonista percebeu que o seu marido estava segurando os ombros daquela mulher, como se ela fosse alguém muito importante. Ela ficou se perguntando que tipo de mulher que ele trouxe para a casa deles, ficando completamente chocada de estar vendo isso na sua frente. E aquela mulher ainda pediu para que a senhora cuidasse muito bem dela enquanto estivesse lá.
Até que naquela mesma noite, o seu marido explicou tudo o que aconteceu para aquela mulher chegar ali. Ele mencionou que no seu caminho para a capital, todas as bagagens daquela mulher foram roubadas, e ela disse para ele que precisava de um lugar para ficar, então ele pediu para que ela ficasse na casa dele por um tempo, dizendo que não podia deixar aquela mulher sozinha, ainda por cima no meio da rua sem nada, e o seu marido parecia estar com pena daquela mulher, com uma emoção genuína de tentar ajudá-la. Isso deixou a protagonista um pouco mais calma, pensando que estava sendo sensível demais e que seu marido nunca faria algo que ela está pensando. E então ela também se lembrou daquela mulher que disse algo na sua frente. Ela havia pedido desculpas, falando que havia vindo procurar sua mãe e seu irmão mais novo, e que acabou parando na casa dela por engano, mas a partir assim que encontrar um novo lugar para ficar, e continuar a sua busca pela sua família. E depois de ouvir essa história como vem, a protagonista se sentiu culpada e com muita pena dela, achando que era realmente algo normal que poderia ter ocorrido com ela. Falando que aquela situação da mulher que conheceu, que lembrava da mesma pessoa que ela também era um dia vagando então no meio das suas memórias. Quando ela era somente também outra camponesa, quando ela acabou esbarrando no homem sem querer que derrubou todos os seus peixes, e ela ficou muito triste falando que deveria vender todos eles hoje e que se tiver algum arranhão em algum deles o valor vai diminuir consideravelmente. E também enquanto ela estava tentando recolher os peixes que caíram no chão, acabou se cortando um pouco nas mãos, falando que estava doendo muito. Até que de repente um homem apareceu na sua frente oferecendo ajuda, perguntando se ele estava bem e se ajoelhando na sua frente. E aquele homem que ele estava vendo era o Layar do seu futuro marido, e ele foi uma pessoa muito gentil com ela na época, perguntando se ela estava ferida em algum lugar, dizendo que pagaria por todos os peixes. E dizendo tudo isso com um belo sorriso no rosto, já que naquele momento ela estava precisando dele. Minha protagonista se lembrava dessas memórias com muito carinho, falando que também teve dificuldades em sua vida, e que interesseiro difícil para o Layar de tocar nesse assunto, pois ele tem uma personalidade muito boa que ajuda os outros. Já que ela também estava em uma situação semelhante, deveria tratar aquela convidada muito bem, pensando que de qualquer maneira ela deve ir embora em alguns dias. Até que de repente ela ouviu algum barulho saindo lá de fora, e quando olhou pela janela viu algo muito estranho, o seu marido Layar abraçado com outra, e era exatamente aquela mesma mulher que ele resgatou mais cedo. Ficando chocada ao perceber que seu marido estava traindo ela com outra, presenciando um beijo entre os dois, isso deixou ela tão chocada que se escondeu na mesma hora, sem saber o que fazer ou como reagir, cobrindo sua boca e se perguntando o que foi que ela acabou de ver na sua frente. Até quinta no dia seguinte, a protagonista estava jantando com seu marido, e ele ficou perguntando o que a Luísa estava pensando, já que ela não estava prestando muita atenção nele, e não estava respondendo aos seus chamados, e o marido falou que estava muito cansado, falando para ela comer logo a sua janta, falando que preparou especialmente para ela as coisas que ela gosta. E ele fala tudo isso com um belo sorriso no seu rosto, e a protagonista simplesmente aceitou falando que ia comer, mas ainda assim continuava pensando que o Layard continuava amigável como se nada tivesse acontecido, e quando ela havia terminado o jantar, estava saindo daquele quarto, falou que definitivamente viu alguma coisa naquele dia, mas ainda assim ele estava tratando ela gentilmente como sempre fez, mas sentia que não estava errada sobre isso, ou ser empregada havia cometido algum erro com Layard primeiro, como se não fosse culpa dele, e que venda do ponto de vista daquela mulher, ela pode pensar de uma maneira muito diferente do que ela. Porém, mesmo que a protagonista não quisesse aceitar, o que ela viu naquele dia era verdade. E a prova de tudo isso é que na mesma hora que ele estava pensando, passou por um quarto olhando pela janela, e tudo que ela viu foi o seu marido fazendo amor com a outra sem nem esconder que estava fazendo algo errado. Isso deixou a protagonista ainda mais chocada, perguntando por que seu marido faria isso com ela, e como que isso poderia ter acontecido, se perguntando também se o seu marido se cansou dela, mesmo dizendo que ele amaria como sempre. Até que poucos segundos depois a porta que ela está observando se abriu, e de lá saiu aquela empregada que estava traindo ela com o seu marido, e ela achou estranho e ficou muito surpresa aqui de encontrar a sua senhora ali na frente, e tentando disfarçar ela disse que só veio ali porque o conde havia chamado, falando que era tudo culpa do seu marido, até que de repente ele também saiu do quarto e ficou surpreso de ver sua esposa do lado, e a Luísa começou a chamar a atenção do seu marido, perguntando como que ele pode fazer isso com ela, mas o marido estava confuso até o momento suspirando pelo seu erro, ouvindo todas as desculpas da protagonista falando que amou ele até agora.
Até que de repente seu marido começou a rir um pouco baixo, se aproximando muito mais à protagonista, falando que a pessoa que ele mais ama é ela, mas pedindo que por favor eles respeitem a privacidade de cada um. Essa frase deixou a protagonista muito surpresa, por não saber o significado dessas palavras. E de repente Layard, seu marido, falou que ela também está livre para aproveitar os seus desejos. Ou seja, ela recebeu permissão de conseguir também um amante assim como ele estava fazendo, e quando a protagonista finalmente percebeu o que aquelas palavras significavam, acabou se lembrando de algo que aconteceu em seu casamento, onde antes deles fazerem um contrato, havia uma frase semelhante a isso que o Layard falou que ele queria escrever, de que eles deveriam respeitar a privacidade de cada. No entanto, naquela época ela não havia entendido o verdadeiro significado daquelas palavras, até que seu marido, olhando da mesma forma gentil de sempre, perguntou se ela entende o significado agora, e a protagonista ficou chocada sem saber o que fazer naquela hora, perguntando para si mesma se era isso que ele queria dizer naquela época. E de repente seu marido começou a se lembrar de uma coisa que não deveria, mencionando uma pequena qual Luan que estava em seu contrato, dizendo que assim que era se intrometer na vida pessoal do seu marido, o casamento dele seria terminado imediatamente, ou seja, a partir do momento que ela reclamar que ele está tendo uma amante, vou tentar atrapalhar em sua vida pessoal, o casamento deles irá terminar imediatamente. Isso deixa a protagonista com muito medo e assustada, porque ela não tinha outra opção a não ser manter o casamento com ele, porque ela não queria voltar para a vida anterior que ela tinha, e acima de tudo ela não queria continuar desse jeito, lembrando daquela mesma cena de antes onde ela tinha que catar os peixes do chão para vender, e ela ainda por cima se recusava a acreditar que o seu marido faria algo assim com ela, lembrando os momentos em que ele estendeu a mão para ela nos momentos mais difíceis de sua vida, e depois de pensar muito nisso, ela disse que estava de acordo, abraçando ele e uma forma muito triste, mas ainda assim aceitando tudo, e o seu marido falou: "Obrigado, Luísa, eu sabia que entenderia." E desde aquele dia que ela havia aceitado a traição dele, e que não ia atrapalhar em nada, o seu marido continua sendo amável como sempre desde então, surpreendendo ela até mesmo em um dia do nada, trazendo um grande buquê de rosas para ela como presente, e ele disse que aquela era a flor favorita dela, e comprou porque se lembrou dela em algum momento na rua. Isso deixou a protagonista um pouco comovida, se perguntando se ele realmente se lembrou dela, agradecendo pelo presente. E mesmo depois daquele lindo presente, o seu marido falou que a Helena também estava ali com ele, logo atrás dele, esperando para fazer as coisas que ele queria. E aquela mulher Helena ainda falou para a protagonista que estava em dívida com ela por conta de outra vez. E esse favor que ele estava falando era de esconder que os dois estavam tendo um caso. E a protagonista, ainda sem escolhas, falou que estava tudo bem com um belo sorriso. E a protagonista, pensando consigo mesma, falou que as mulheres e seu marido mudavam rapidamente, e antes que ela notasse já havia perdido a conta de quantas haviam sido, e de qualquer maneira, ela já estava se acostumando muito bem à situação, como se fosse algo normal do seu cotidiano. E um dia, enquanto ela estava se reunindo com seu marido para um pequeno chá, ele perguntou para Luísa se ela não se incomoda com seus amantes, e antes que a protagonista pudesse falar alguma coisa diferente, ela falou que não se incomoda porque apesar de tudo ela é a única esposa dele, dizendo tudo com um sorriso muito falso, mas que seu marido acreditava. Isso foi seu marido ficar muito surpreso, mas ao mesmo tempo muito feliz, porque ele sabia que estava apenas se preocupando com ela à toa. E durante esse meio tempo em que a protagonista estava com seu marido, e ele traindo ela constantemente, já haviam se passado 3 anos. E depois todo esse tempo, 2 empregadas estavam fora da mansão conversando sobre um assunto muito importante, se perguntando se já era muito tarde para que os dois tivessem um herdeiro, mas falando que como o conde está sempre fora, eles não podem evitar que isso aconteça. E elas ficaram falando que se isso continuar, e nascer um filho ilegítimo de outra pessoa, será apenas uma questão de tempo para que a dama renuncie seu cargo, sabendo que ela não seria mais uma nobre. E pensando nas palavras que aquelas empregadas estão falando, quando a protagonista se encontrou com seu marido para o jantar, se perguntou se não estava na hora deles terem um sucessor, claramente preocupada com seu título e a posição que ela pode perder. E o seu marido ficou chocado com essa pergunta, nem tendo uma reação específica para isso, e de repente seu marido falou: Luísa, um sucessor não é obrigatório. E a protagonista, preocupada, falou que se as coisas continuarem desse jeito ela vai acabar perdendo a sua posição. Mas o Layard falou uma coisa muito decepcionante, de que seria muito difícil para Luísa ter um filho, e que quer que ele seja feliz dessa mesma forma, insinuando de que ela não é capaz de ter filhos e que ele pode ter as outras amantes.
E quando ela ouviu ele falando que eles podiam ser felizes dessa forma, ela ficou muito triste e se perguntando se ela realmente é feliz ali. E quando o jantar terminou, o seu marido falou que tinha um compromisso muito importante e vai sair agora mesmo, perguntando se a Luísa tinha mais alguma coisa para falar para ele. E antes que ela pudesse dizer alguma coisa, acabou gaguejando pensando que havia algo, e o seu marido ficou surpreso de que ela queria falar alguma coisa, perguntando se era algum assunto importante, e a protagonista até tentou mencionar que era o aniversário de casamento deles, mas para ele não era nada mais importante. E mesmo vendo quando sua esposa estava decepcionada, o Layard saiu dali do mesmo jeito, falando que eles iam se ver depois. Enquanto ele estava saindo pela porta daquele quarto, a protagonista falou que ele pode não se lembrar, mas hoje era o nosso aniversário de casamento, ouvindo somente a porta batendo bem na sua frente. E a protagonista sozinha naquele quarto, vendo só se for, disse que realmente não queria sair, mas ela se sente muito solitária e asfixiada quando ela fica sozinha na mansão, porque ela pensou que se sentiria muito melhor em um lugar como esse. Mas ela ainda assim acabou terminando se sentindo ainda mais vazia, decidindo então sair de casa e passear um pouco no meio da cidade. Ele estava com vestido roxo e luvas pretas andando no meio da rua com o tempo nublado, até que de repente começou a chover exatamente na mesma hora que ela saiu de casa. E todos os comerciantes e pessoas no meio da rua começaram a ir embora, e enquanto a protagonista estava sentindo aquela chuva cair em cima dela, ouvia as pessoas reclamando por que a chuva estava tão forte, e porque estava chovendo assim tão de repente. A protagonista simplesmente aceitando a chuva achou que era por causa dela, falando que era muito melhor ela ficar debaixo da chuva, porque ela já sabia que esse relacionamento com seu marido não iria melhorar. Enquanto ela estava lá no meio da rua, se lembrou de uma conversa que ela ouviu do seu marido com um dos seus amigos. E esse amigo estava perguntando se a esposa dele não sabia de que ele estava traindo, porque a esposa dele descobriu recentemente e levou uma bela surra. Mas o marido da protagonista falou que a Luísa sabe de tudo, mas ainda assim não disse nada. E o amigo do homem disse que quando ele mencionou se casaria, acabou ficando preocupado de que aconteceria alguma coisa, mas agora ele vê que o homem é mais esperto do que ele imaginava, e Layard mencionou que também não acredita, e que não existe uma esposa mais cômoda do que a Luísa. É que se não fosse por isso ele também teria encontrado uma mulher decente, de uma família desconhecida e rica para se casar. E essas palavras deixaram o protagonista ainda mais triste, percebendo que nada iria mudar mesmo, principalmente o seu marido, que continuaria o mesmo. E enquanto a protagonista estava no meio da chuva, uma mulher nobre junto ao seu empregada usando o guarda-sol perguntou quem era essa menina e por que ela estava assim na chuva, mas a protagonista não ligou para nada que eles estavam falando, e foi andando no meio do nada se perguntando se ainda poderia ser feliz, dizendo que durante todo esse tempo, ela continuou caminhando debaixo da chuva sem rumo, sem nem mesmo saber quanto tempo passou enquanto estava caminhando, e só percebeu que estava andando sem saber onde estava, quando tropeçou em alguma coisa. E a protagonista, quando conseguiu recuperar nossa consciência, percebeu que a chuva estava muito gelada e ficou com frio, perguntando para onde ela poderia ir para evitar a chuva, segurando seus braços de tão frio, enquanto olhava em volta, pensando se ela foi muito longe da cidade e que não tinha nada além de mata em volta, até que ela percebeu uma pequena casa em ruínas a seu lado, percebendo que ela poderia esconder ali da chuva e ficar mais quente, e dando graças a Deus, ela começou a correr para dentro da casa achando que estava abandonada, até que de repente quando ele entrou ficou surpresa com uma cena, e entrou correndo percebendo que havia um homem ferido lá dentro. Ele estava em condição crítica e provavelmente não sobreviveria, e esse homem tinha a mesma aparência daquela pessoa que ele encontrou no começo da história. E chocada com aquela cena, a protagonista ficou sem palavras, e ela se aproximou mais perto do homem que ainda estava se mexendo, perguntando se ele estava bem e se ele iria responder por ela, mas ele estava com tanta dor e não sabia o que fazer que nem pode falar nada, e ela ficou perplexa percebendo que ele perdeu muito sangue. E ficando preocupada com a condição daquele homem, ela tirou suas luvas e começou a tentar ajudá-lo, dizendo que não podia deixar ele assim, e que precisa fazer os primeiros socorros nele, e logo depois analisar como essa ferida para poder ajudá-lo. Mas aquele estava tão bagunçado que ela nem conseguia ver direito, e quando ela começou a mexer nas roupas dele se perguntou o que foi que aconteceu. Mas a partir do momento que ela tentou mexer naquele fermento,
O homem agarrou o braço dela como se estivesse assustado ou com medo, se perguntando na mesma hora quem era aquela mulher e se jogando bem em cima dela. E essa reação deixou a protagonista assustada, que acabou caindo no chão na mesma hora. E aquele homem, ainda confuso com as coisas que lhe aconteceram, perguntou quem havia enviado ela até ele, segurando ela de uma maneira muito agressiva, como se ela fosse um inimigo tentando machucá-lo, mas ela recusou tudo o que está falando, dizendo que não havia sido enviada por ninguém. Mas antes que ele pudesse fazer alguma coisa contra a protagonista, ele estava muito fraco e não conseguia se mexer direito, e por causa disso sua visão começou a ficar embaçada, e não estava enxergando mais nada até que de repente acabou desmaiando na mesma hora, caindo bem em cima da protagonista, que não podia fazer nada além de empurrá-lo, e ela ficou muito envergonhada por ser um homem desse jeito em seu colo, praticamente gritando por tudo que está acontecendo. Em momento depois, quando a protagonista já tinha terminado tudo o que precisava, ela acendeu uma luz bem ao lado deles enquanto ele acordava, e ele não entendia o que é que estava acontecendo ali, e a primeira coisa que ele viu quando acordou foram os cabelos prateados da protagonista, que estava sentada na mesa logo à sua frente, até que ele percebeu que aquele cabelo era muito familiar para ele, e que ele já havia visto ela em algum lugar. E quando a protagonista percebeu que ele estava acordando, perguntou se ele já havia recuperado os seus sentidos, e agora já era tarde da noite e não mais de tarde. E quando ela se virou e olhou para ele, ele ficou muito surpreso com o rosto dela, pois ela era muito bonita. E quando ele se olhou e viu seus experimentos, viu que estavam todos praticamente curados, e a protagonista falou que terminou o mais rápido que pode com os primeiros socorros. Infelizmente a ferida não era tão profunda quanto ela imaginava, e o homem, achando isso muito estranho, se perguntou se foi ela mesmo que fez aquilo por ele, e protagonista, ainda envergonhada, falou que fez tudo isso bem rapidamente da maneira que ela pode, pois não tinha as ferramentas certas, mas aquilo vai aguentar o suficiente para ele sobreviver, lembrando daquela cena muito vergonhosa que ela acabou de passar dele caindo exatamente em cima dela. E aquele homem percebeu que aquele tratamento que ela fez estava perfeito e não podia ser melhor, e ela era até melhor do que a maioria dos cavaleiros que ele já conheceu em sua vida, até que quando ele olhou melhor para ela e as roupas que ele estava usando, acabou percebendo algo diferente. A protagonista estava bem na frente dele em pé, mostrando seu vestido que havia sido rasgado, e quando ele notou ele todo sujo de sangue, perguntou se ela realmente rasgou a saia desse vestido para poder curá-lo, e ela fala que não podia evitar, já que era uma emergência, e que ele não precisava se preocupar porque não estava sujo o suficiente. Mas não é exatamente com isso que o homem estava preocupado, porque era a primeira vez que ele vê uma mulher, que se parece com uma nobre, e rasgar seus próprios vestidos para dar primeiros socorros. Isso faz ele rir um pouco, e ele percebeu na mesma hora que ela parece ser uma dama de uma família muito importante, mas a protagonista achou muito estranho que ele estava rindo e sorrindo para ela, e acabou reclamando com o homem que ele não pode rir desse jeito, porque se ele continuar desse jeito, a ferida pode se abrir, e o homem ainda um pouco falou que entende e que vai parar com isso. E aquele homem, de repente, com um belo sorriso, falou obrigado, dizendo que graças a ela ele conseguiu sobreviver a esse desastre, pedindo, por favor, que perdoe a falta de educação dele antes, e a protagonista, envergonhada pela aparência dele e também por estar sem roupas, falou que o custo do pagamento já estava pago, já que ele não precisava fazer nada em troca por ela, e protagonista, na mesma hora irritada usando aquele pequeno casaco, falou que precisava ir embora agora mesmo, e ele ficou perguntando para ela se já precisava ir embora, e ela mencionou que agora é a hora que seu marido já deve chegar em casa e que a chuva também parou e ela deve aproveitar essa oportunidade. E de repente, quando a protagonista já estava se preparando para ir embora, o homem se levantou e ficou em pé bem ao lado dela, e com aquele belo sorriso que ele estava dando, perguntou se ela não tem curiosidade em saber por que ele estava daquele jeito, todo machucado e ferido, jogado no meio de uma casa abandonada. Mas a protagonista acabou sendo indiferente com a situação, falando que cada um tem os seus próprios problemas, e mencionando também que hoje eles devem fingir que a situação nunca aconteceu, pedindo que gostaria que mantivesse tudo isso em segredo também para as outras pessoas. E depois de falar suas exigências, disse que será tudo e já estava indo embora.
E o homem continua muito surpreso e também muito suspeito com essas palavras, repetindo tudo que ela falou em sua cabeça, se perguntando também quem era essa garota misteriosa que salvou a vida dele. E quando a protagonista já estava fora daquela casa abandonada e a chuva ainda não havia parado, se perguntou por que sentia que já viu aquele homem em algum lugar em sua vida, até que no dia seguinte, quando ela já estava em casa em sua cama, ouviu o seu marido gritando pelo seu nome, falando que escutou das empregadas que ontem ela chegou em casa completamente ensopada, e disseram que a roupa dela ainda por cima chegou toda rasgada, e o marido preocupado começou a perguntar o que foi que aconteceu com ela, e a protagonista, deitada em sua cama com roupas de dormir, disse que fez isso porque não sabia que iria chover tão de repente, e que seu vestido era muito pesado para andar molhada daquele jeito. E esse era o motivo dela ter rasgado suas próprias roupas, e seu marido ainda preocupado. Se pergunta por onde uma nobre deve andar desse jeito nesse estado, ainda mais com suas roupas daquele jeito, pedindo desculpas na mesma hora, porque ele disse que esqueceu que ontem era seu aniversário de casamento, e ele, se sentando numa cadeira bem ao lado da cama da sua mulher, disse que teria preferido se ela mencionasse sobre seu casamento naquele dia, falando também que se a Luísa ficar doente ele vai sentir muito mal, perguntando mais uma vez se ela está sentindo dor em algum lugar do seu corpo, mas a protagonista, sem sentir mais nada por esse homem, disse que estava muito bem, mas seus pensamentos, ela sabia que o cheiro do perfume que ele está usando dessa vez era de outra pessoa, e não da mesma da última vez. E o marido da protagonista disse graças a Deus, porque amanhã eles têm um banquete muito importante para comparecer. A protagonista falou que se lembrava desse banquete, sendo que na verdade ela havia esquecido completamente desse evento. E o seu marido Layard falou que a volta do arquiduque Lindemann causará um grande alvoroço nos círculos sociais. E quando a protagonista ouviu aquele nome, ficou surpresa e acabou se perdendo em seus pensamentos, repetindo o nome do arquiduque Lindemann. E o seu marido disse que nenhum cavaleiro havia explorado o Bosque Perils durante tanto tempo. E ele escutou essa história hoje, e o número de mortos que acabou saindo de lá foi menos que a metade, praticamente um número recorde. Até que de repente, na mesma hora que a protagonista ouviu toda essa história, se lembrou de onde ela reconhecia aquele rosto que viu ontem. Aquele homem que ela viu naquela casa abandonada era o arquiduque Lindemann, que deveria voltar naquele mesmo banquete que eles vão comparecer no dia seguinte. Lembrando inclusive que aquele é um príncipe herdeiro que se chamava Edward von Lindemann. E a história sobre ele ocorre desde um ano atrás, onde ele foi para uma viagem de expedição em Perils, que em seu nome verdadeiro se chamava Bosque da Morte. E as expedições organizadas pelo arquiduque foi um grande acontecimento que causou uma grande comoção na capital. E o arquiduque explorou aquele lugar junto de seus cavaleiros montado num cavalo. O Bosque de Perils tem estado sombrio o ano todo. Desde a última vez que eles mataram o dragão há 30 anos atrás, aquele era um lugar onde constantemente ocorrem fenômenos sobrenaturais e estranhos, e as bestas selvagens que viviam ali e tinham formas estranhas, e algumas delas inclusive usavam magia, mostrando lobos e criaturas muito diferentes que foram transformadas de uma forma muito suspeita. E a maioria dos cavaleiros que foram enviadas para aquele bosque, com pretexto de realizar um reconhecimento, não eram capazes de voltar com vida. E sabendo desse grande fato, todos os nobres pensaram que o imperador estava lhe dando seus espinhos em seus olhos, ou seja, que ele estava enviando o arquiduque com o objetivo dele não sair vivo daquele lugar. Porém, do contra o que todos estavam pensando, principalmente entre os nobres, depois de um ano, o arquiduque conseguiu retornar com vida. E o motivo dele ter voltado depois de um ano é porque ele conseguiu salvar mais da metade de seus cavaleiros. E toda essa história fez a protagonista pensar em algo. Só que era a lesão que ela viu no arquiduque na noite anterior, foi um ferimento sofrido no Bosque de Perils. Mas se perguntando se o ferimento foi feito lá porque ele estava abandonado naquela casa, até que de repente seu marido começou a chamar o seu nome, perguntando se ele estava escutando o que estava dizendo. Até que quando ela começou a prestar verdadeiramente atenção, pediu desculpas ouvindo que o seu marido pediu para ela ter cuidado com esse cara. E o seu marido mencionou que independente de ser uma nobre ou uma mulher casada, o arquiduque tem um grande rumor de que ele gosta de brincar com mulheres bonitas. E dizem que ele mesmo atrai essas mulheres bonitas e as usa como ingredientes para magia negra. Mas o bom é que, na opinião do marido dela, Luísa, e uma mulher muito esperta, então ela não iria desenvolver com essa pessoa assim tão perigosa. E a protagonista percebeu que esse boato era um tanto exagerado, pensando se era realmente verdade.
até que ela simplesmente concordou que não iria se envolver com o arquiduque para que seu marido não ficasse discutindo com ela, pensando que não teria nada a ver com ela nessa situação, porque durante todos os momentos em que ela teve alguma banquete no meio do ciclo social, ela cruzou poucas vezes com o arquiduque Lindemann, e agora que ele estava machucado naquela casa abandonada, foi a primeira vez que ela conseguiu ver o rosto dele perfeitamente, portanto não é possível que haverá alguma conexão especial no futuro entre os dois, até que nós vemos o momento quando eles estavam já no banquete no dia seguinte. E o arquiduque Lindemann estava exatamente na frente da protagonista, e ele perguntou pessoalmente para ela se ela era a famosa Condessa Cloete, fazendo a prova da Anitta se perguntar que tipo de situação era essa deles se encontrarem assim tão de repente no meio do banquete. Até que então vemos como tudo isso realmente começou. O dia do banquete já havia chegado, e toda a nobreza estavam lá para receber o arquiduque Lindemann, que foi parabenizado pelo próprio imperador por ter voltado de uma forma segura, e o arquivo que respondeu que era uma honra para Vossa Majestade o Imperador, perguntando por que ele organizou um banquete para ele, mesmo para uma celebração como esta. E o imperador, rindo como se fosse uma piada, falou que era óbvio, porque ele tinha viajado um longo caminho sobre o seu próprio mandado do imperador, mas o arquiduque Lindemann parecia estar falando com um tom de sarcasmo para o próprio imperador, falando que é tudo graças aos desejos de boa sorte e Vossa Majestade, o imperador, e quando ficava sorrindo de uma forma uma mulher fica para o imperador atual. Ele respondeu que sim, acredita que o banquete será o suficiente para recebê-lo. O imperador, parecendo estar muito irritado com a arrogância dele, se perguntou como que ele estava tão bem, porque ele havia escutado no dia anterior que o arquiduque sofreu uma lesão muito grave, mas havia sobrevivido, deixando ele muito irritado enquanto estava sentado no seu trono, quase como se estivesse se sentindo ameaçado pelo arquiduque. E o homem estava todo arrumado se curvando para o imperador, falando que espera muito aproveitar esse banquete organizado para ele, agradecendo principalmente a Sua Majestade Imperador. Com seus olhos vermelhos brilhando com uma bela fúria, o imperador falou que ele estava certo e que era um príncipe maldito arruinado, e é revelador também que o atual imperador do reino na história é o meio-irmão de Edward, o arquiduque, e desde que ele obteve o posto de príncipe herdeiro por meios ilegais e injustos, continuava enviando assassinos para Edward durante vários anos, com o objetivo de matá-lo e impedir que ele se torne o próximo imperador e que não roube o seu lugar. Mas o Edward conseguiu sobreviver valentemente a todos os seus ataques. Inclusive o arquiduque recrutou pessoas talentosas sem se importar com seus status e posição, e formou os melhores cavaleiros que existiam no império. E no lugar da política ele ampliou sua influência através de administração de bens e obras para a caridade e imperador, se sentindo sementado por isso, enviou os cavaleiros para Perius, com o objetivo deles não voltarem mais vivos e conseguir recuperar toda sua fama. No entanto, eles conseguiram voltar todos vivos com êxito, e por isso que o ódio que o imperador tinha pelo arquiduque estava já chegando ao seu ponto máximo. E vemos o imperador já morrendo de raiva falando para o arquiduque aproveitar enquanto pode, porque definitivamente vai conseguir matar em algum momento, olhando para ele com óleo de raiva e já concentrado em seu objetivo. Em momentos depois, quando o arquiduque estava andando no meio do salão de jantar, uma pessoa de repente apareceu em sua frente dando os parabéns por ter voltado em segurança, e o arquiduque percebeu que aquele era o conde Cloete. E por algum acaso o próprio duque era o marido da protagonista, falando que ficou muito surpreso que ele tenha voltado em segurança de Perius. E o arquiduque, já presente ao seu lado, agradece pelos parabéns que ele recebeu, e o homem ainda disse que é uma verdadeira honra para ele ter sido convidado a seu banquete, até que finalmente, depois de um tempo em sua frente, o arquiduque percebeu que a mulher que estava ao lado do conde era a pessoa que salvou sua vida, a protagonista de cabelos prateados e olhos roxos que ele viu naquele dia. Mas a mulher estava fingindo não conhecer o arquiduque, para que não causasse nenhuma comoção ou problemas no meio do banquete, e o arquiduque acabou reconhecendo ela, falando que de alguma forma elas parecia familiar, percebendo que esse era verdadeiro motivo porque eles já se conheciam. E então a protagonista, em seus pensamentos, ficou se lembrando sobre o pedido que ela tinha feito no dia que eles se separaram, pedindo para manter tudo em segredo, então assim ficaria tudo bem, porque o seu marido Layard ficaria furioso se descobrisse isso que ela fez naquele dia, e não quer que ele interprete suas intenções errado. Mas as coisas não aconteceram da forma que é para mim estar esperando, porque ao invés de arquiduque fingir que nunca haviam se conhecido antes,
Sorriu diretamente para ela perguntando se ela era a famosa Condessa Cloete, e a protagonista respondeu com um tom de dúvida, já que ela não esperava que isso fosse acontecer, se perguntando o que ele está fazendo. E ela então se curva e sorri na frente dele na mesma hora, falando que é uma grande honra estar na presença de Vossa Alteza, parabenizando ele pelo seu retorno seguro, até que o marido da protagonista começou a achar estranho que ele está fingindo que os dois se conhecerem em algum momento, perguntando se a fama de sua esposa era assim tão grande quanto ele imaginava. Até que na mesma hora o marido da protagonista começou a observar os olhares do arquiduque Lindemann, percebendo que havia algo muito estranho e suspeito nos seus olhares, vendo que estava muito interessado na sua mulher, achando que seria um grande insulto sendo que ele mesmo já fez coisas muito piores, perguntando o que é que aquele bastardo estava fazendo com sua mulher. Porém, segundo depois, enquanto eles estavam conversando com o arquiduque, uma mulher de cabelos vermelhos e vestido branco apareceu logo atrás da protagonista e o seu marido, e aquela mulher já chegou se intrometendo no meio deles, falando que o Layard estava ali naquele banquete, não esperando que fosse ver ele naquele lugar. E o marido da protagonista, já respondendo de uma forma gentil e suave, reconheceu agora imediatamente, inclusive falando que o nome dela era Liliana e que ele estava esperando por sua presença no banquete, e fazendo tudo isso na frente da sua própria esposa e também do arquiduque Lindemann. E ainda por cima ele teve a ousadia de apresentar aquela mulher para o próprio arquiduque, dizendo: permita-me lhe apresentar a Lady Liliana, que recentemente acabou de entrar no ciclo social, e aquela mulher super feliz segurando a mão do marido da protagonista, parabenizou mais uma vez o arquiduque Lindemann por voltar em segurança, dizendo que era uma imensa honra estar assim tão perto de Vossa Majestade o arquiduque, e ele simplesmente agradeceu. Porém o marido da protagonista continua tentando insistir que ele contasse uma história para Liliana sobre Perius, e a mulher estava encantada por ser apresentada para aquele homem tão importante, se perguntando se ele faria esse favor por ela, colocando a protagonista totalmente de lado, deixando claramente ela muito incomodada e também sem saber o que fazer, até que de repente a protagonista falou que ela não se sente muito bem, acreditando que seria muito melhor ela se retirar do banquete antes dele, e a Liliana, que ele parecia não estar se importando muito, perguntou se a senhora já estava indo embora, e o seu marido também era outro que não parecia se importar dela ir embora, mas só mantinha as aparências, perguntando se ela estava bem, e falando para não se exagerar muito, inclusive perguntando se ela quer que ele acompanhe ela até a saída. Mas antes que a protagonista pudesse dar a sua resposta, ela percebeu que o seu marido estava segurando a mão daquela mulher, de uma forma que ele nunca mais segurou a dela, se perguntando em sua mente o que é que ela poderia fazer enquanto ele está segurando a mão dela daquele jeito, abaixando sua cabeça na frente deles, e falando que estava tudo bem, e que pode ir sozinha até lá, e revelando que seu marido realmente não se importava com ela, ele apenas disse que se era isso que ela queria, poderia acontecer desse jeito. Então vem numa oportunidade brilhando bem na sua frente. O arquiduque se ofereceu para escoltá-la até o fim do banquete, mas é claro, se isso não incomodasse a Madame Cloete, e que ela estivesse de acordo, e ele estava sendo verdadeiramente um cavalheiro muito mais do que o marido dela poderia ser. Mas isso deixa a protagonista muito confusa, sem entender o que estava acontecendo, e o marido da protagonista, vendo aquilo acontecer, definitivamente ficou muito irritado, sendo que ele era errado da história. E tentando mudar completamente assunto, o marido da protagonista falou que essa primeira vez que veio o Grand-Duque escoltando alguém no meio de um banquete, e o arquivo que respondeu aqui também algo para fazer fora do banquete, então ele precisa sair nesse exato momento assim com a mulher. Mas a protagonista ingênua, ainda assim diz que agradeço a gentileza, mas estava tudo bem, que ela poderia sozinha no meio de todos, porque assim seria mais fácil, e que deixaria ela menos chateada. Mas sabendo também que isso deixaria seu marido feliz e que não causasse mais nenhum problema, e comprovando isso mais uma vez, ele disse que seria uma boa ideia dela ir sozinha, falando que eles irão se ver logo em casa, e o arquiduque falou que se é isso, se ela decidiu, ela poderia muito bem ir embora sozinha, mas ainda assim ele continua acompanhando cada passo protagonista com seus olhos vermelhos, ouvindo aquela mulher que estava acompanhando o marido dela falar que eles deveriam continuar conversando em lugar separado. Em outro lugar daquele salão fora de onde está acontecendo o banquete, dois homens estavam conversando sobre um assunto diferente, dizendo que não pode acreditar que alguém de origem ambulante e foi convidada para um lugar como esse,
ou seja, essa pessoa não era nobre, e o outro cara estava respondendo que deveria dizer que um cara como esse não é digno de ser tenente, e pelo visto eles estavam falando sobre um homem que estava bem na sua frente vestido de cavaleiro, e esse mesmo homem pediu para por favor que eles se afastem do caminho dele, porque estava interferindo completamente no trajeto, apresentando então um novo homem na história que tinha cabelos e olhos castanhos e um semblante muito mais calmo do que os outros. Mas aqueles dois garotos continuaram irritando ele, falando que aquilo não iria funcionar com eles, se perguntando por que ele não tenta afastar eles com sua enorme força, já que ele era temente dos cavaleiros, mas aquele homem misterioso falou que não poderia acreditar que ainda existem pessoas como essas ali no mundo, suspirando e falando que realmente não deveria ter ido até o banquete, e até mesmo por suspirar aqueles dois garotos estavam perturbando ele, e aqueles dois garotos só estavam fazendo isso porque o arquiduque estava longe do seu cavaleiro, mas a protagonista se aproximando deles acaba achando que aquele era uma briga, mas então depois de poucos segundos, percebeu que não era o caso, mas como eles estão atrapalhando seu caminho, acabou pensando em ir lá pessoalmente pedir para eles se afastarem no caminho, afinal ela queria sair daquele banquete o mais rápido que podia. Mas quando ela paga a missa colocou a cabeça para o lado e ver quem é que está bloqueando o caminho, ela acabou vendo um rosto muito conhecido de sua infância, e se aproximando dos três homens perguntou se aquele cavaleiro era o Maxion. Então aquele cavaleiro também reconheceu o rosto da protagonista, chamando ela pelo seu nome Luísa, e os dois pareciam estar muito felizes de ter se encontrado mais uma vez, depois de tanto tempo, que os dois rapazes que estavam perturbando o cavaleiro acabaram se afastando um pouco, surpresas que uma mulher nobre conhecia aquele homem, e a protagonista falou que já se passaram muitos anos e estava muito feliz em vê-lo, e os dois começaram a conversar imediatamente, ficando até emocionados de terem se encontrado naquele lugar, e o Maxion perguntou imediatamente como é que ela tem estado depois de tanto tempo, e a protagonista respondeu que se casou, deixando o cavaleiro muito surpreso e também assustado com essa resposta, mas motivo era que ela tem estado na capital durante todos esses 3 anos, fazendo ele entender toda a situação que ela estava, e os dois rapazes que estavam perturbando os dois, ficaram perplexos que os dois conheciam, e eles responderam que eram um amigo de infância desde muito tempo, e então sem ter mais o que falar perceberam que eles eram conhecidos, mas perguntando por que a senhorita Cloete conhece um mercenário como ele. Até que de repente ele percebeu com um sorriso muito malicioso mas também cruel, falando que tem um pequeno robô dizendo que a senhorita Cloete tem um passado humilde, e aparentemente os rumores agora estão certos e foram confirmados por ele. Isso poderia muito bem manchar a reputação da protagonista. E parece que os dois estão passando muito tempo juntos, que ainda disseram que eram amigos mas poderia muito bem ter outro tipo de relação ainda mais íntima. E aquele garoto ainda continua pensando, ainda assim não tem nenhuma razão para me desagradar, pois ela é a senhora da família Coete, um grande pilar da facção imperialista, observando a protagonista feliz conversando com um homem. E vendo que ele não poderia fazer nada com esses rumores foram confirmados, os dois se curvaram para a protagonista e falou que espera que ela se divirta, pedindo desculpas por tudo que fizeram até agora, e a protagonista sem ter nada simplesmente deixou eles ir embora. E o Maxion tocando na mão da protagonista, agradeceu que eles saíram de perto dele, tudo graças à protagonista, até que então quando os dois se aproximaram ainda mais, começaram a conversar de uma forma ainda mais íntima, deixando Maxion todo corado, e ele disse que ela se converteu na condessa antes mesmo de ter se encontrado com ele, provavelmente significando que estava com ciúmes dela. E por isso imediatamente ele perguntou como é que vai ela, com um sorriso muito caloroso, e depois de uma conversa muito longa, que eles tiveram fora de tela, a protagonista descobriu que ele se tornou um cavaleiro do arquiduque Lindemann, inclusive num poço muito alto de vice-capitão, significando também que ele percorreu um longo caminho até chegar ali. Isso é protagonista perceber que o seu amigo Maxion provavelmente estava em Perius, e provavelmente deve ter corrido muito perigo por lá, mas na verdade ela quis fazer uma pergunta um pouco diferente, se perguntando como é que estava a casa deles, que era exatamente a sua terra natal, quando ela ainda não era uma nobre, e o Maxion respondeu que estava tudo bem por lá, deixando ela ainda mais surpresa, porque a protagonista realmente não esperava que ele tivesse passado por aquele local, e Maxion respondeu que ficou muito surpreso que a sua amiga de infância não estava lá até hoje. E a protagonista mostrando que estava com saudade do seu amigo de infância, disse que ele deveria ir visitá-la na mansão dela, garantindo que seu marido também vai lhe dar boas-vindas, com um belo sorriso esperando que ele vá visitá-la,
falando que provavelmente esse plano funcione, e que definitivamente ele precisa ir visitar ela, até que o Maxon respondeu que sim, ele vai fazer isso, sorrindo na direção da protagonista. Até que de repente, antes que eles pudessem continuar a sua conversa a sós, uma pessoa estava se aproximando para atrapalhar os dois, e essa pessoa começou a chamar o nome de Maxon, percebendo também que a protagonista estava logo ao lado dele, e aquele que estava atrapalhando a conversa dos dois era o Arquiduque Lindema, parando bem na frente deles procurando seu vice-capitão. E o Maxon respondeu ao Sr. Edward, e o Arquiduque falou que veio buscar o seu vice-capitão porque estava muito preocupado por ele não ser nobre, mas parece que ele estava sendo acompanhado pela senhorita, que era a protagonista, que parecia estar muito incomodada com a presença do Arquiduque, ainda mais depois de tudo que aconteceu naquele dia. E o Arquiduque, tentando fazer as coisas menos suspeitas, falou para a senhora que vai dizer de antemão para que ela não se confunda, deixando bem claro que não estava seguindo ela e apenas apareceu por coincidência ali porque estava procurando seu vice-capitão. E a protagonista, virando a cara para o Arquiduque, se perguntou quem é que poderia pensar o contrário do que ele estava falando. E mais uma vez a protagonista se virou e começou a conversar com Maxon, ignorando totalmente tudo que o Arquiduque estava falando para ela. Mas antes que ela fosse embora antes de todo mundo, se virou um pouco para o Arquiduque falando que não é muito bom que ele se mova quando está ferido, lembrando da situação que aconteceu naquele dia quando ele estava muito machucado, se perguntando quem é que está se importando com a outra pessoa. E o Arquiduque, ficando muito feliz por ela ter se lembrado dele, falou que ela age como se não ligasse para ele, mas aparentemente ela estava muito mais preocupada do que aparentava. E isso era totalmente verdade, já que pelo olhar da protagonista, estava muito preocupada com ele, mas não queria admitir, ficando bem irritada pelas palavras dele, e mais uma vez tentando ignorar o homem, a protagonista falou para o seu inimigo de infância Maxon que não era para deixar de escrever para ela, e o seu amigo falou que vai continuar escrevendo para ela e deu um belo adeus. E quando a protagonista já estava longe, o Arquiduque perguntou pessoalmente para o serviço-capitão se ele era próximo da mulher. Ele respondeu que eles se conhecem desde pequenos como amigos de infância, mas não sabia que a sua amiga havia se tornado esposa de um conde, se perguntando se alguma coisa de ruim aconteceu com a senhorita, e o Arquiduque respondeu que não, exceto o que ela disse para ele. E o Arquiduque imediatamente diz para o seu vice-capitão que agora eles devem tratar de algumas saudações entediantes para outros nobres, e que eles têm coisas para fazer agora mesmo, já saindo da visão da protagonista que estava indo embora. Mas antes que ela fosse embora completamente, ficou se perguntando se o Arquiduque não iria seguir ela como da última vez, já falando envergonhada que ela deve sair dali agora mesmo. E mais tarde, na mansão do Arquiduque, ele estava jogando xadrez com seu vice-capitão, e o Maxon perguntou se havia algo que estava incomodando o Arquiduque enquanto eles estavam jogando, pois estava distraído, mas ele respondeu que não havia nada, mas ainda assim conseguiu perder a partida completamente, mas os dois pareciam estar muito entediados com aquilo, e o Arquiduque nem respondeu que como esperava. As habilidades de xadrez dele estão melhorando a cada vez mais com o passar do tempo, mas na verdade não é as habilidades dele que melhoraram, mas em que as habilidades do Arquiduque já foram mostradas completamente em jogo, e o Arquiduque ainda responde que ele também está certo nesse pequeno quesito, cruzando seus braços ainda distraído em outro assunto, perguntando para o Maxon se amanhã ele não tem o que trabalhar, falando que ele escutou que o Maxon vai visitar a mansão dos Cloete para ver a sua amiga de infância. E o Marcos, você não respondeu de uma forma afirmativa, falando que iria visitá-la. E o Arquiduque falou que, de acordo com a investigação que fizeram, não tem muita informação sobre a Condessa e tudo que ela tem feito nesses últimos anos. E o Maxon simplesmente confirmou que tudo isso era verdade. Mas o Arquiduque, na verdade, estava querendo conseguir novas informações para a Condessa, perguntando que tipo de pessoa é a dama que ele conhece desde a infância, deixando o Maxon muito surpreso pelo Arquiduque está se interessando nela. Gostaram do vídeo? Deixem o like para uma parte 2 e se inscrevam no canal.